Olá! No vídeo dessa semana vou falar sobre o significado emocional da próstata, deste órgão masculino, o que ele diz pra gente e quando há uma doença, algum sintoma neste órgão, qual é o pedido de transformação que está por trás da doença. Nesse vídeo eu não vou falar das doenças, apenas do órgão, mas já vou abrir a possibilidade de trazer essa reflexão se você tem algum problema na próstata. Ou se não tem, se conecte com esse lado saudável, até mesmo com uma atitude preventiva. Então a próstata ela é muito importante para o homem porque ela é a representante da masculinidade. Ah, este órgão ele carrega as características individuais de cada homem. Ele carrega uma referência de um estilo natural, da originalidade deste homem e da criatividade deste homem. Eu posso dizer até que ela carrega então essa energia vital do masculino. A maneira do homem se posicionar diante da vida, a maneira de ele executar e a maneira que ele consegue definir o que faz sentido ou não para ele e colocar as coisas em ação e sentindo-se produtivo, faz com que esse homem se sinta vigoroso e capacitado. O homem ele tem uma tendência de querer participar ativamente das situações que acontecem ao seu redor. Isso é muito do masculino, de executar, né? Planeja, executa, realiza. E quando acontece algum tipo de doença, algum tipo de sintoma no órgão da próstata, isso está trazendo já como um pedido inicial uma reflexão para este homem ver se ele não se afastou daquilo que ele sentia como verdade. Se às vezes, como homem tem uma tendência, muitas vezes, de agir segundo a própria maneira, né? Algumas vezes ele tomou essa direção, fez uma escolha e muitas vezes essa escolha pode ter dado errado. Não sabendo lidar com isso, sentiu afetado, né? A sua capacidade, talvez faltou-lhe confiança, às vezes sentiu-se perdendo a virilidade. Então a doença na próstata está sinalizando que algo pode ter dado errado para este homem e ele não conseguiu trazer essa possibilidade de transformação, de aprendizagem mediante a escolha, mediante o jeito dele que ele escolheu e não deu certo. Quando a gente tem uma das doenças mais comuns, que acontece muito com a idade, né, que é o aumento da próstata, a gente pode dizer que metafisicamente esse aumento do volume seria um pedido do aumento dessa masculinidade. Mas uma masculinidade aonde aquilo que este homem sente como verdade, valor, aonde ele se sente respeitado, apareça mais na própria vida. Então o aumento da próstata está sim significando que está faltando talvez mais posicionamento. Talvez ficou muito preocupado ou sentiu-se dominado por algumas pessoas ou situações na própria vida e não conseguiu estabelecer alguma outra saída. A grande questão também muitas vezes se tomou medidas erradas, às vezes se trata com culpa. E quando se trata com culpa, sente-se incapaz, frustrado, contrariado e perde essa energia de transformar isso, de ressignificar as coisas que podem ter dado errado. E aí, o adoecimento da próstata está sinalizando exatamente isso. Que deve existir frustrações, culpas ou essa perda desta autoconfiança, perda desse sentimento de ser vigoroso, né? Capaz. E a grande, então, pedido por trás, acho que até vou ler, deixa eu pegar o caderno aqui, até vou ler, que eu escrevi assim, que o pedido por trás, então, das doenças de próstata são: viva a sua própria história. Não queira seguir a trajetória do outro. Aprenda com as pessoas, mas faça do seu jeito. Aqui tem uma grande sacada que a questão o desafio do homem seguir aquilo que ele sente como verdade,
mas não ser cabeça dura, né? Podemos falar assim, porque se eu fico muito cabeça dura, eu vou ter muitos erros e eu perco a possibilidade de analisar as outras possibilidades, aprender, crescer e ter os frutos justamente que eu gostaria. Então, continuando, seja fiel às suas características, mantenha-se do seu lado. Quando errar, aprenda com as experiências, mas não sufoque a sua essência. Saia do medo e da culpa e entenda que quando a gente está num processo de aprendizado, né? E se a gente teve uma doença ali neste órgão, ele está apenas dizendo o quê? Resgate a sua originalidade, resgate a sua criatividade, tenha coragem de manifestar as suas ideias, não queira agradar então os outros. E a Cristina Cairo, ela traz uma fala que eu acho interessante colocar, que quando a próstata, então, é um órgão com uma energia yang, ação. Então, quando existe uma doença, isso significa que você precisa investigar como é que estão essas relações, ou se existe alguma mulher na sua vida que pode ser a mãe, uma companheira, ou alguma mulher que foi forte e que de alguma maneira você sentiu que essa mulher tirava de você esse vigor, ou essa capacidade, ou essa sensação de segurança. Na verdade, essa mulher trouxe alguma sensação de frustração. Então, investiga isso. E eu vou deixar a oração até mesmo de perdão aqui embaixo, porque você precisa talvez perdoar-se pelas iniciativas que deram errado. Perdoar essas pessoas, essas mulheres que talvez tiveram uma ação um pouco castradora, limitadora da sua masculinidade. E aí a gente poder realmente transformar isso, e os homens que, né, são jovens e que não têm problemas na próstata ainda, que normalmente ao envelhecer isso muitas vezes acaba acontecendo, revejam isso. Como é que você pode colocar a sua masculinidade sem ser aquele cabeça dura ou sem ser um brucutu extremo, autoritário? Não é isso que é masculinidade, mas sim de se posicionar segundo aquilo que você sente como verdade, segundo aquilo que o seu coração te pede, sendo assertivo, sendo firme, mas lutando sim por aquilo que você entende como verdade. Então esse é o desafio, né? É o pedido e é o olhar que a gente precisa ter para ampliar a nossa consciência em relação à próstata. Eu fico por aqui. Se gostou desse vídeo, eu agradeço que você compartilhe, dê o seu joinha ali. E eu fico por aqui. Um beijo a todos, uma boa semana. Tchau!